Boa noite a todos. Mais uma vez, nos encontramos aqui. E hoje eu vou falar do livro Vida Feliz, lição 41, O Auto Perdão. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Espírito, agora os dois, né? Vamos lá. Diz a benfeitora, eu vou ler um trechinho, como sempre, só para sintonizar o livro do qual eu estou falando. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-se ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te e dá início à tarefa de reequilíbrio. Bom, ficou claro aqui, né? Quando eu tenho consciência de uma atitude que não foi legal, que prejudicou alguém, deve ser um momento, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, é um momento de conscientização. Não é um momento da pessoa se desesperar. Pelo menos não deveria, né? Meu Deus, e agora? Então a consciência começa. A partir do momento que eu dei conta da minha atitude, a minha consciência não dá mais sossego. Aí aquilo vai começando a me incomodar e eu vou começando a me encolher. É um caminho totalmente diverso do que deveria. Porque o que seria certo? O certo é, bom, de repente eu dei conta de que aquilo é um desastre, aquilo faz mal, aquilo é ruim, aquilo prejudica. Aí eu penso, meu Deus, que bom que eu percebi a tempo. Parando, vamos recomeçar. O que é que eu posso fazer em relação ao que já está feito? Para que eu possa começar a ressignificar as situações. Ter consciência do erro não é simplesmente esquecer. É começar a trabalhar aquela situação. Porque nós sabemos que somos herdeiros de nós mesmos. As nossas atitudes, elas são passadas a limpo. E eu estou falando de atitudes, pensadas ou não, que prejudicou alguém. E a consciência desse prejuízo que está pesando em mim, não é para pesar. Aí vem a culpa. A culpa, o pior sentimento que um ser humano pode ter, é o sentimento de culpa. Porque a culpa não leva a nada. Não leva a uma redenção, não leva a uma reparação, não conserta a situação e ela simplesmente vai minando o culpado. Vai intoxicando, vai endurecendo. Fica aquele espírito, sabe, aquela pessoa amarga, revoltada. Muitas das vezes, o culpado se torna uma pessoa revoltada na vida. E ninguém nem sabe falar, puxa vida, como essa pessoa é difícil de lidar com ela está sempre feliz. O que será? Mal sabe que ela carrega ali uma culpa, um remorso, mas o tal de orgulho, né? Ele tem duas janelas muito importantes.
Uma delas é você ficar pensando: como é que eu, com toda essa minha grandeza, né, fui cometer uma insanidade dessa? Eu não aceito. E a pessoa não consegue se ver como realmente ela é. Ela está mais certo, mais correto, né? E o outro também tem uma outra vertente, muito comum. A pessoa fica maquinando para ver se ela consegue reverter o quadro. Ser vítima. Começa a se justificar. Mentalmente ela fica lá se justificando. Ah, mas também sabe o que aconteceu? Mas também, ela não quer admitir de jeito nenhum a parcela do comprometimento da atitude dela. Não quer. Olha, vocês querem... Tem um exemplo na história que todo mundo conhece da culpa como... Desculpa, mas meu marido tem que olhar os cachorros. Né? A culpa é o Judas. Né? O Judas, nem Maria de Nazaré, indo falar com ele, perdoando, dizendo: vem meu filho, né? Eu sou a mãe de Jesus, vem. E ele dizia: não, eu não mereço. Eu não mereço. Quantos séculos Judas ficou nisso? A reencarnação que Judas veio, onde ele já aceitou a redenção dele, foi quando ele veio como Joana d'Arc, que tem uma história fascinante de amor, de renúncia, onde ele sofreu as mais atrozes traições, né? Que ele conseguiu dar um voto de confiança para com ele. E esse espírito aí sim saiu daquela situação de culpado, me esqueçam porque eu não mereço nada. A falta de compaixão. Nós temos que ter compaixão para conosco mesmo. Temos que olhar-nos com compaixão, com reconhecimento de que todos nessa escola da vida cometemos erro. Se por um acaso eu prejudiquei alguém, mas não foi de propósito, na minha equivocada inocência, eu não estava percebendo o que estava acontecendo. Eu tenho que analisar e dizer: acontece, que bom, eu aprendi, vitória para mim. Que bom, um passo nessa escala. Né? Se por um acaso eu me encontrava naquele momento em que eu quero sim, eu quero fazer uma maldade, eu quero destruir essa pessoa, eu odeio essa pessoa, eu quero me vingar. Mas depois aquilo tudo passou e você percebeu a insanidade de tudo aquilo, aceita e agradeça. Que bom que eu percebi, porque muitas vezes nós levamos, a maioria das vezes, nós levamos essa situação para outras encarnações. São uma situação do ontem, do hoje e do amanhã. Porque hoje, muitos de nós têm perturbações que não sabem de onde vem. Aquela coisa, não sei, as coisas não rolam na minha vida, não anda, está tudo tão perfeito, mas tem algo que me incomoda, parece que é uma sombra, é a sombra do remorso, é a sombra do ontem. São, como diz, mil olhos nos veem, e no meio desses, pessoas do qual nós fizemos mal,
estão ali nos espreitando como sombras. É muito importante que a gente peça perdão nas nossas orações, na nossa conversa com Deus, com a espiritualidade, com Maria de Nazaré, a vocês do meu passado, aquele passado onde eu me encontrava totalmente atolado na ignorância, pior do que eu me encontro hoje. Me entenda, vem comigo. Existe tanta coisa mais importante do que a disputa, o duelo, o mal, a vingança. Vem entender coisas que eu já estou começando a entender. Já vamos assim, como é que eu diria, de uma forma bem popular, preparando o terreno, amaciando, porque você vai encontrar com esses desafetos. Então já começa a entrar na misericórdia, primeiro para com você e para com eles. Porque eles estão tinindo de raiva, querendo ver seu tombo. Não é? E hoje, vamos resolver hoje, enquanto há luz. Jesus já disse, acerte enquanto há luz. Vamos resolver enquanto há luz. Poxa, eu prejudiquei tanto uma pessoa. Eu prejudiquei minha família, meus filhos. Hoje meu filho sofre, meus filhos, ou minha mãe, ou meus irmãos, ou alguém, por uma atitude minha. E aí eu me dou um poder, eu destruí a vida dele. Não é bem assim, e aquilo te arrasa. Não é bem assim, mas vamos dizer que foi. Veja o que dá para você fazer. Procura, faça a sua parte, sem se importar com a reação do outro. Abra sua algema, sabe? Reconheça a sua condição de espírito em aprendizado. Se eu estou em aprendizado, é uma questão de lógica, quer dizer que eu não sei, quer dizer que eu estou aprendendo, quer dizer que eu vou errar bastante, mas eu estou aqui para aprender, então eu vou buscar aprender, e quando eu aprender eu vou festejar. Mas a falta de conhecimento faz com que a gente faça tudo errado, a gente não tem essa linha de raciocínio. A gente age sob as influências das emoções. Eu despertei para a minha consciência, me conscientizei de que isso, fazer o mal para o outro não é legal, então agora eu tenho que me martirizar, eu vou me crucificar. Eu não mereço perdão. Aí nós vamos dar uma de Judas. E deve ser muito horrível. Nós temos que ter humildade de olhar no olho de quem a gente prejudicou e dizer, puxa vida, olha o que eu fiz. Como é que eu posso reparar isso? Né? E dentro das possibilidades, a gente vai reconstruindo uma nova situação, uma nova relação com aquela pessoa, com aquela situação. É muito difícil se perdoar. É muito mais fácil perdoar o outro do que perdoar nós mesmos. E um dos empecilhos do auto-perdão, aliás, o pai de toda essa problemática é o orgulho. O orgulho de reconhecer, de nos reconhecer como somos, como realmente somos, imperfeitos e capazes sim de fazer coisas erradas, até de prejudicar outros, intencionalmente ou não. Vamos refletir em tudo isso, é muito importante, né? Porque é uma coisa que o perdão, ele liberta.
quando eu consigo me perdoar, eu começo a respirar. Dizem, graças a Deus, nessa encarnação não passei por isso. Já ouvi depoimento de pessoas que estavam presas numa situação dessa. E depois de muita conversa, e depois de muita mágoa por ouvir a conversa, porque às vezes a pessoa não aceita ouvir, puxa, você não está certo fazendo assim, você não está certo querendo vingança, você está se matando. Né? Depois a pessoa pensar, dizer, nossa, eu respirei pela primeira vez depois de anos. Eu entendi o que quis dizer se eu respirei. Né? A vida, ela não vai para frente. Como é que eu quero que a minha vida vá para frente se eu estou assim atolada nesse sentimento tão negativo de culpa, de remorso, de orgulho? Sabe, aquele sentimento inútil que só me leva para baixo. Como é que a minha vida vai fluir? Para que a vida flua, para que as coisas andem, caminhem, eu tenho que estar livre. Eu não posso estar preso. E nós somos os nossos piores algozes, travestidos de vítimas, muitas das vezes. Né? Que é pior ainda. Né? A espiritualidade, através de Chico Xavier, de Divaldo Franco e outros, eles falam muito da situação do desencarnado que desencarna e quando ele toma consciência das coisas, ele cai num sentimento de culpa tão grande que ele não se perdoa. Como que eu não vi isso? Olha a criatura que tem entendimento. Por exemplo, eu chego lá e descubro que eu estava totalmente errada. Vou dizer, como eu não vi isso, meu Deus do céu? Eu não vi porque eu estava numa escola aprendendo, num mundo ainda muito raso espiritualmente, mas daqui para frente eu tenho como ferramenta para reverter esse quadro. Aquele que não entende nada, não tem nenhum autoconhecimento, não entende nada das leis de Deus e é carregado de orgulho. Não, como é que eu fui cego? Como? E vai se encolhendo e vai criando um inferno mental que ele vai se vendo em planos imundos cada vez mais inferiores, onde a espiritualidade tem um trabalho incrível para chegar até eles, tentar resgatar. Eles não querem. Chega a perder a forma, o perispírito fica disforme, praticamente voltam a ser verdadeiros ovoides. Perde a consciência do ser. A série André Luiz fala muito no tocante a tudo isso. É interessante que a gente não vê muitas situações dessa por maldades, e sim por culpa. Quer dizer, culpa, a lucidez e o remorso. Quer dizer, a criatura fez muita maldade, mas aí ela entrou na conscientização do mal. Aí, com aquele peso daquele orgulho, geralmente são espíritos muito prepotentes, ele se curva sobre o peso da culpa. E às vezes vai milênios. E dá muito trabalho para o plano espiritual, porque nenhum de nós vai ficar perdido no reino de Deus. Todos nós nascemos para nos tornarmos arcângelos, do átomo ao arcângelos. Nós temos essa trajetória para todos nós. A diferença é o tempo. Hoje, com a vinda de Jesus,
e depois a codificação, ele voltando como Cristo Consolador, deu um adianto muito grande, porque ele deu tudo de bandeja, como se fosse uma receita. O que nós precisamos em nós, não é no outro, para que a gente possa viver melhor e adiantarmos-nos espiritualmente. Não tem como não buscar o autoconhecimento. Sem ele é impossível a gente ir para frente, porque perde a lógica. Quando eu vivo sobre o regimento da horizontal, a lei da terra, o poder da terra, isso não tem valor, então isso não tem sentido. O sentido para mim é que quem pode mais chora menos, né? Então, não tem nada a ver. Eu acho muito bom. Eu resolvi falar desse assunto. Eu já falei coisas acho que de 1 ano ou 2 anos atrás, porque todas as vezes que no trabalho de sexta-feira eu falo do auto-perdão, muitas pessoas têm algo a me dizer. Então eu percebo como ainda existe essa dificuldade. Outra coisa, antes de eu partir para o encerramento, que eu não posso deixar de falar, outra situação. Bom, eu estou aí agindo mal, não estou agindo legal, eu não estou dando a atenção que precisaria, nem o carinho, enfim, eu estou cansada, para não dizer eu estou cheia e por aí vai. E a pessoa desencarnou. Meu pai, a culpa veio. Por que eu não fiz melhor? Por quê? Sabe, gente, um pouquinho de compaixão com você. Você não fez melhor ou porque você estava muito cansado, você não tinha condições, ou porque você era ruinzinho mesmo, egoísta, só pensava em você. Sabe, veja todas as possibilidades, mas não se crucifique por nenhuma delas. Converse. A pessoa no estado de espírito, fora do sufoco da carne, ela tem uma condições muito melhor de te ouvir. Se abra, fala, poxa, eu fiz tudo errado, me perdoa, você entende a minha situação? E seja franco. De repente, você no meu lugar, também será que você não ia também ter seus deslizes? Provavelmente. Né? Então, não pense que é caso perdido quando aquela pessoa que nós causamos alguns dissabores, alguma mágoa, né, já desencarnou. Conversa com ela e fale para ela, não carregue mágoa, não faça isso com você. Tenha compaixão de você, como eu estou tendo comigo, na minha sinceridade, na minha honestidade, nas minhas dificuldades. Não tenha mágoa. Entenda que quando você esteve aqui na carne, você também tinha suas falhas, porque nenhum de nós é perfeito. Somos todos devedores um dos outros. Eu posso não dever para ele, não posso dever para o Zé, mas eu devo para o Pedro, que deve para o Paulo, que deve para o Antônio. Cada um de nós temos nossas continhas para aceitar com alguém. Então, aquele que desencarnou, ele também estava nessa escola, evoluindo, errando, aprendendo. Ele também magoou. Pode não ter sido você, mas com certeza alguém sim. Porque somos iguais nessa luta de ser melhor. E feliz daquele que já abriu os olhos em busca da razão, em busca de se conhecer, de busca de saber dos porquês, para poder entender, para poder fazer, para poder viver melhor.
E para poder sim ir construindo uma felicidade relativa, mesmo aqui. E para encerrarmos essa fala de hoje, eu queria que todo mundo refletisse comigo que hoje é primavera. Hoje chegou a primavera. E ela chegou arrancando, levando embora, limpando, para poder se instalar, florescer, iluminar. Que façamos o mesmo, que arrancamos de dentro de nós as mágoas, o peso da culpa, o remorso, que nós nos perdoemos e perdoemos o outro, que a gente abra as algemas, não economize nessa tempestade íntima, tire tudo que não presta, tudo que não está bem, fique limpo e faça como a primavera. Que as tuas atitudes sejam as flores, que as suas ações sejam as cores, que seus pensamentos sejam os perfumes. Aí sim, você pode florescer, viver em paz, podendo ter o amor através da caridade. Que seja primavera em nós. Não adianta falar primavera. A natureza mostra, ela dá o exemplo. Todas as leis de Deus se encontram na natureza, só prestarmos atenção. E que a gente faça essa tempestade e limpe tudo e deixe a luz entrar. E Deus conosco sempre.